organizar tanto a presença quanto a questão da organização. Então, bom, iniciamos a gravação, a aula, a disciplina que eu vou trabalhar com vocês é a Química Tecnológica 1. Meu nome é Juan, eu sou professor da UFVJM, no ICT, e aí com isso a gente vai dar início ao nosso primeiro encontro, e a ideia desse primeiro encontro é justamente mostrar um pouco de como a gente vai trabalhar ao longo desse semestre. Tá? Então, a minha intenção com vocês é que a gente consiga trabalhar essa disciplina de forma que a gente tenha um desenvolvimento ao longo desse semestre, porque a gente saiu diferente do que a gente entrou. E aí, com isso, a minha perspectiva também é que a gente consiga concluir todo o conteúdo. A gente tem 15 semanas de semestre, vai ser um semestre bastante corrido, tá? E se esse trabalho que a gente vai fazer vai ser um trabalho que durante a semana a gente tem os nossos horários, nas segundas-feiras e nas quintas-feiras, tá? E aí, com isso, eu queria organizar com vocês o nosso fluxo de trabalho. Então, a conversa de hoje é muito mais a organização desse fluxo de trabalho, tá? Eu vou apresentar uma tela, até para a gente poder organizar esse nosso material, para poder mostrar para vocês o plano de trabalho. Vou compartilhar a tela do plano de trabalho. O plano de ensino. E aí, com isso, a gente tem algumas características para a gente poder trabalhar. Vocês estão conseguindo enxergar a tela, pessoal? Sim. Beleza. Sim, professor. Beleza. Quando normalmente eu apresento tela, eu acabo saindo da tela e eu não sei dizer se vocês estão enxergando. Então, eu vou pedir que, se por acaso tiver alguma coisa, pode abrir o microfone a qualquer tempo, tá, gente? Inclusive durante as apresentações, vocês fiquem à vontade para a gente poder interagir, conversar. Então, qualquer dúvida, fiquem à vontade para poder abrir o microfone e fazer alguma intervenção. A nossa ementa está aqui, tá? A gente vai trabalhar desde matéria, a ideia preliminar a parte de organização básica de matéria, medidas, átomos, moléculas, a parte estequiométrica, até cinética, química, equilíbrio, eletroquímica. Então, a gente vai avançar ao longo desse semestre com todos esses conteúdos. Aqui está a descrição de cada uma das nossas partes. Eu dividi isso aqui. A primeira parte, ela vai acontecer já na próxima semana, então entra com esses 4 pontos: unidade de medida, incerteza, pesos atômicos e massas atômicas, nomenclatura de compostos inorgânicos. Então a gente vai trabalhar isso na semana que vem. Eu vou, no segundo ponto, a parte de estrutura eletrônica dos átomos, a gente vai avançar no conteúdo nas semanas subsequentes. Tabela periódica, propriedades periódicas como item 3. Então, a gente vai ter, para a primeira avaliação, os tópicos do item 1 até o item 4. E a nossa expectativa é que essa primeira avaliação aconteça na semana 7. Tá? A data certinha eu já passo isso para vocês na sequência, mas hoje começa a semana 1. Na semana 7 a gente vai ter a primeira avaliação. Os outros conteúdos, os conteúdos 5, de estequiometria, cálculos com fórmulas e equações químicas, soluções, concentrações, cinética, equilíbrio e eletroquímica, entram para a segunda avaliação, que vai acontecer no dia 14. Na semana 14, tá? Que é a penúltima semana de aula. Então, as aulas práticas, elas acontecem junto com a professora Flaviana, ela quem vai conduzir esse trabalho com vocês. E aí, com relação às avaliações, a gente tem previsto essas 2 avaliações teóricas, tá? Primeira avaliação com peso 20 pontos. Segunda, 20 pontos. Exercícios, participação e atividades extras, que vai ser o trabalho sobre aplicações tecnológicas da química. E aí, com isso, a gente vai fazer um trabalho específico, um trabalho em grupo. Ele pode ser feito de forma individual, mas ele pode ser feito em grupo até 5 pessoas. Eu vou comentar um pouquinho de cada uma dessas ações que a gente vai fazer durante esse semestre. As avaliações, eu vou disponibilizar essas avaliações para vocês, mas elas vão ser entregues no dia seguinte, então vocês vão ter não só o período da aula para poder fazer, mas um tempo um pouco maior do que o período da aula.
Exemplo, se a avaliação for hoje, eu marquei para o dia 17, eu vou disponibilizar ela no dia 17 e eu recebo essa avaliação até o dia 18, tá? Então, eu vou trabalhar com vocês com relação às avaliações, de forma que se alguém tiver algum problema em relação à conectividade durante o tempo da prova, isso não cause prejuízo para a pessoa, tá bom? Porque a gente sabe que esses problemas de conectividade, eles existem. Então, isso vai acontecer com as avaliações e com as entregas de exercícios. E aí, a das avaliações é um ponto, exercício. Eu vou passar para vocês alguns exercícios. O primeiro exercício hoje que eu vou encaminhar a vocês é a construção do resumo da parte 1. Eu já vou deixar isso também no chat para a gente poder avançar. Mas os exercícios, tanto os resumos quanto os exercícios propriamente ditos, eles vão ser entregues dentro do Google Sala de Aula, tá bom? E aí, com isso, a gente vai ter o somatório de todos os exercícios valem 10 pontos. Participação é um outro ponto também que está sendo avaliado. A participação, ela vai tanto nas participações da aula, que acontece de forma síncrona, que a gente está tendo essas conversas ao vivo, também como na questão também de organização e principalmente essa participação dos exercícios e do que a gente tem feito em sala de aula, tá? Basicamente, as entregas dos exercícios, elas vão ser parte do que eu entendo como participação. Então, a pessoa que está entregando os exercícios, que está fazendo, está participando junto com a gente, ela está desenvolvendo esse trabalho de participação. Isso é uma vertente, uma parte. A outra parte, ela vem com as participações efetivas durante as nossas conversas, durante a semana. Então, eu vou valorizar com 1/3 dessa nota de participação todas as pessoas que estão conosco aqui semanalmente. É muito comum, nesse período que está com aula remota, que as pessoas não participem da aula síncrona, por diversos motivos, tá? Mas o nosso horário é feito por aqui, então eu vou valorizar essas pessoas. Então, nesse sentido, parte de participação vai entrar para todas as pessoas que estão participando da nossa aula. Quem não estiver participando da aula, a gente vai ter um prejuízo em termos de nota na nota de participação. A questão de conteúdo. Eu vou trabalhar conteúdos com vocês de forma síncrona e de forma assíncrona e vou disponibilizar todas essas informações que a gente vai estar construindo, inclusive essa conversa de hoje, num canal do YouTube que vai trazer, na verdade, todo o material da nossa disciplina. Então, isso é um ponto que eu acho que é importante de colocar aqui. E esse canal, ele também serve como se fosse uma forma de participação. Então, se a pessoa, porventura, não tenha observado algum conteúdo, por qualquer motivo que seja, esse conteúdo vai estar disponível nesse canal, na forma de um vídeo. Então, assim, participe olhando, vendo o vídeo, organizando alguma coisa, talvez trazendo algum comentário para esse vídeo, porque aí eu consigo efetivamente saber que a pessoa participou daquela atividade. Porque o que acontece é muitas vezes o seguinte, eu visualizei o vídeo, ou eu disse que visualizei o vídeo, mas eu não tenho como entender se a visualização foi sua ou foi de outra pessoa, a não ser que você coloque ali um comentário, alguma coisa. Então, se houve alguma participação que não foi possível ser feita ao vivo, essa participação de forma assíncrona pode ser feita nesse canal, nessa disponibilização dos vídeos que eu também vou fazer. Então, com isso, a gente tem, na verdade, formas de participação. Antes da primeira avaliação, eu vou fazer uma autoavaliação com vocês. Todo mundo vai participar de uma autoavaliação. E a nota de participação ela vai ser dividida em 2 etapas. A participação no total são 10 pontos, mas vai ser parte para a primeira etapa, que eu vou chamar até a nossa prova teórica 1, e parte para a segunda etapa da parte teórica 2. O que é a participação? Estar conosco aqui, participando da aula, participando junto com a visualização desses vídeos de forma assíncrona, a qualquer tempo, e vocês autoavaliarem esse comportamento durante o desenvolvimento da disciplina. Então, a participação ela vai ser dada nesses aspectos.
O exercício, esse trabalho, na verdade, em grupo, ele pode ser feito em grupo, mas ele pode ser feito de forma individual, ele tem a ver sobre aplicações tecnológicas da química, tá? E eu gostaria que a gente pudesse trabalhar na turma A com um tópico, com algum tópico específico que a gente pudesse aplicar aqui na nossa região. Então eu quero amadurecer um pouco com vocês, mas a minha intenção é pegar um setor, por exemplo, da indústria, que efetivamente existe aqui na região, e que a gente pudesse, então, desenvolver algum trabalho que envolva química, com alguma aplicação tecnológica para esse setor. Para a turma C, eu desenvolvi um trabalho que seria na área de olivicultura e vitivinicultura, foi uma proposta que eu passei para eles. E na turma A, a minha proposta é que a gente trabalhe, por exemplo, mineração. E aí com todos os aspectos, tanto extração quanto a parte de remediação ambiental ou recuperação ambiental, vinculado à parte de química. Então, eu queria que a gente pensasse esse aspecto como tema do trabalho. A estrutura do trabalho em si, eu vou passar isso um pouco mais para frente, mas basicamente serão dois aspectos. Um, trabalho escrito, e um trabalho e a apresentação desse trabalho na forma de um vídeo que seja disponibilizado de forma rápida. Então, com isso, a gente consegue organizar, na verdade, a estrutura de quantificação de pontos da disciplina. Tá? Na parte prática, eu tenho 25 pontos distribuídos, na parte teórica são outros 75 pontos. A distribuição do professor Marcelo vai ser um pouco diferente da distribuição que eu estou trabalhando, mas o principal livro que a gente vai trabalhar durante esse semestre, eu vou colocar aqui no chat, tá? Mas é Química, a Ciência Central, está aqui, é esse o material que a gente vai desenvolver. E outra coisa que é importante, eu deixei aqui uma referência aberta, que é um recurso eletrônico desenvolvido pela Universidade Estadual Paulista, tá? No núcleo de educação à distância deles, que esse material que está aqui é um material bastante completo, e inclusive ele tem estrutura de acessibilidade para Libras, caso alguém na turma tenha essa necessidade. E com isso a gente pode construir algumas dessas relações com o material didático, com esse tipo de linguagem adaptada, que é extremamente importante para quem realmente faz uso desse recurso. Então, dentro da disciplina nesse semestre, a gente tem essas bibliografias que estão sendo recomendadas aqui. Tá bom? O principal livro que a gente vai trabalhar como base de informação é Química, a Ciência Central, do Brown, do Lemay e do Burstein. E aí a gente vai trabalhar esse material como estrutura de literatura de primeira mão. Então a gente vai usar praticamente ele como estrutura de base. Tá? Os exercícios, inclusive, eu vou tirar desse material. Bom, com isso, eu queria abrir para conversa, para discussão. Se tiver algum ponto que alguém queira conversar ou expor, eu fico à disposição. Esse aqui é o livro que eu vou trabalhar, ele está disponibilizado na biblioteca digital, e aí a gente vai conseguir também organizar algumas coisas, mas a intenção é passar, que vocês tenham acesso a essa informação. Yasmin, você levantou. Professor, você vai cobrar presença, no caso, fora os pontos de participação? Em que sentido, Yasmin? Porque no sentido de fazer chamada, na forma literal. Literal, tá. Eu tenho percebido o seguinte, a participação tem sido pequena nesse trabalho de educação à distância, mas eu não tenho feito não é assim, a presença é altamente recomendável, tá? Para a gente poder desenvolver isso que está aqui, mas é importante que isso se reflita em algumas outras coisas. Vou colocar um exemplo. A pessoa não participa da aula, mas ela dá conta de se organizar por tempos diferentes. Por que eu estou colocando isso? Acesso à internet ainda é uma dificuldade, a gente sabe disso.
Os planos de dados podem ser problemas. A gente pode, naquele momento, ter algum problema de conexão que não depende da gente, mas da operadora. Então, isso acontece comigo, pode acontecer com vocês a qualquer tempo. A gente está numa região e vocês estão dispersos em outras regiões que muitas vezes essa dificuldade é mais frequente. Então, é o seguinte, aonde eu vou cobrar a questão da presença? Assim, eu reprovo por infrequência? Sim. Em que sentido? A pessoa deixou de participar das minhas avaliações. Então, assim, a pessoa deixou de participar de uma avaliação e não justificou essa ausência, eu estou entendendo que ela está abandonando a disciplina. Aí, nesse entendimento, eu faço a verificação, porque eu vejo no chat, por exemplo, das aulas que a gente tem, a participação das pessoas. Se ela consegue estar participando em alguns momentos, em outros não, e fazendo a verificação de todo o conteúdo dentro do que a gente tem apresentado, tudo bem, a gente pode avançar nesse tipo. Então, assim, eu vou trabalhar muito mais por entrega, vamos pensar assim. Então, dos exercícios vão ser entregues, ok, a pessoa está entregando os exercícios, ela está participando, ela está fazendo o trabalho junto conosco. Então é o seguinte, não estar presente na aula síncrona pode ter uma participação e a continuidade no curso com as outras atividades que vão estar disponíveis. Tudo bem. Nesse ponto eu consigo entender que a pessoa está participando. Começou a não entregar exercício. Tá? Começou a não entregar, por exemplo, a avaliação. Não participou do trabalho. Essa pessoa que não fez essas atividades, eu reprovo mesmo por infrequência. E o que normalmente acontece é que a não entrega do exercício implica na nota igual a 0. Então, não é que a pessoa não compareceu, ela vai ser reprovada por infrequência com nota igual a 0. Não vai ser eu tenho colocado isso dentro do sistema. Consegui te responder, Iris? Conseguiu sim, obrigada, professor. Porque é o seguinte, eu tenho também casos de alunos que muitas vezes estão com alguma dificuldade, inclusive durante o horário, pessoas com filhos, que não têm a disponibilidade do computador, às vezes está fazendo uso no telefone celular, naquele momento não conseguiu estar aqui, mas conseguiu fazer ter essa informação num tempo futuro, pelo canal do YouTube, ou mesmo entrando em contato pelo WhatsApp para a gente poder tirar a dúvida, porque podem colocar alguma coisa que está ali, se tiver alguma dúvida específica, pode trazer para lá, para a gente poder ir conversando, tá? E aí, assim, a gente consegue organizar. Aí, com isso, a gente consegue trabalhar essa questão da participação na disciplina, no sentido da presença. Então, assim, eu só vou reprovar por frequência se a pessoa abandonou a disciplina e não participou, não entregou os exercícios e não participou das avaliações, tá? Caso contrário, eu não estou trabalhando a reprovação por infrequência, porque eu sei dessas dificuldades e esse acompanhamento acontece para além da conversa que a gente está tendo aqui de forma ao vivo, né? Vamos pensar assim. Entendi. Muito obrigada. Beleza. Eu vi que aqui algumas perguntas apareceram no chat. Luiz Felipe, só uma dúvida a respeito do horário de quinta. Eu coloquei a turma A. Desculpa, eu fiz, na verdade, ali uma chamada para todo mundo que a gente começaria hoje. Os horários, eles são exatamente os horários da mesma turma, tá? Então, a turma A tem o horário dela, a turma C tem o horário dela. Na quinta-feira, o horário da turma C é às 14 horas e da turma A é às 16 horas. Então, a gente vai manter esse mesmo horário da turma A, às 14, da turma C às 16 horas. Na segunda-feira, a turma C tem horário às 10 horas da manhã e a turma A, essa turma que está aqui, ela tem horário às 2 da tarde. Então, o nosso horário é o horário que está no e-campus, para que a gente possa desenvolver as atividades normalmente. Tá bom? Ô, Tamires, eu tenho, na verdade, eu tenho todas as aulas gravadas de outros conteúdos de outras turmas. Tá bom? O que acontece? Eu acho que o desenvolvimento da turma ele vai depender muito da nossa relação do que está aqui. Então, como é que eu vou fazer esse trabalho semanalmente? A gente vai ter esses encontros, tá? Nas segundas-feiras e nas quintas-feiras. Eu vou ter esse assunto com vocês. E aí,
a primeira parte do nosso encontro, ele vai ser exclusivo para que a gente possa tirar dúvida a respeito de qualquer assunto que a gente discutiu, que a gente porventura vai discutir, ou algum exercício que a gente tem. Então, essa primeira parte sempre vai ser para tirar dúvida. Eu sempre vou perguntar, tem alguma dúvida? Quer que comece por algum ponto? A gente vai ter esse momento inicial para desenvolver essas informações. Na sequência, provavelmente isso vai durar, no máximo, até uns 20 minutos. Se tiver uma quantidade representativa de dúvida e não der tempo de resolver isso, a gente pode avançar um pouco mais no tempo. Mas é um ponto para a gente poder trabalhar junto mesmo no início. Na sequência, a ideia é trabalhar o conteúdo junto com vocês. Então, a explanação vai acontecer muitas vezes de forma ao vivo e eu vou gravar esse conteúdo para deixar disponível. Alguns conteúdos, pode ser que eu consiga gravar com antecedência, mas aí eu aviso a vocês o seguinte, olha, o conteúdo essa parte do conteúdo já está gravado e disponível para a gente poder avançar. O normal vai ser que a gente tenha as nossas conversas 2 vezes por semana e, na sequência, a essa apresentação do conteúdo na conversa ao vivo vai ser gravado e vai ser disponibilizado no canal. Então, a intenção é essa. Eu tenho algumas aulas que eu acho que não, assim, que poderiam ser já utilizadas, que aí são de conteúdos que já estão gravados, mas eu vou fazer, na verdade, essa organização com esses 2 passos. Toda semana a gente tem encontro ao vivo. Isso vai ser um fato. Parte do conteúdo pode estar gravado e eu disponibilizar a vocês? Sim, isso pode acontecer também, para que a gente possa, por exemplo, passa o conteúdo que estava gravado. Essa informação vai ser base para que a gente possa, no encontro seguinte, fazer a discussão daquele conteúdo. Então, pode ser que a gente use essa estratégia. Eu tenho essa como uma estratégia. Uma outra estratégia é montar podcasts também para poder disponibilizar para vocês junto ao WhatsApp, para poder falar um pouco a respeito dos conteúdos, chamando atenção para alguns pontos-chave. Então, eu vou também fazer uso dessa estratégia para que a gente possa trabalhar conteúdo, dialogar sobre o conteúdo e organizar esse conhecimento de forma conjunta. Então, eu preciso tanto dessa resposta de vocês, quanto dessa construção na forma de explanação. Tá? Então, essas 2 coisas vão andar juntos. Consegui te responder, Tamires? Que eu vi que você fez essa pergunta aqui sobre a questão da aula ao vivo e algumas não. A gente vai mesclar essas 2 coisas, mas preferencialmente a gente vai trabalhar com os encontros presenciais ao vivo para construir o conteúdo e disponibilizar junto com vocês. Tá bom? As aulas... Beleza. As aulas teóricas de química vão ser toda segunda e quinta-feira. As aulas práticas da professora vai ser toda sexta, exato. A gente está com essa programação, tá, Pedro? Toda segunda e quinta com a parte teórica e na sexta-feira com a Flaviana, com a parte prática. Ô, gente, foi uma boa pergunta, tá, Afonso? Em relação à questão do link das aulas. O que eu vou sugerir a vocês? Muitas vezes, esse link do Google Sala de Aula, ele pode expirar. E aí acontece um problema, que é, muitas vezes, a falta de acesso da gente para a sala. Para tentar resolver esse problema, uma das coisas que a gente tem é o código da turma. Então, no Google Sala de Aula, a gente consegue trabalhar o código da turma como a estrutura para entrar na sala. E aí entra um outro ponto que é importante. Tem gente que não consegue entrar na sala porque tenta entrar no Google com o código da turma ou com o link, mas com o perfil que está ativo no Google diferente daquele perfil que ele está vinculado no Google Sala de Aula. E aí o Meet ele não permite o acesso. Então, qual que é a ideia? Entrar no sistema do Google Sala de Aula. A partir dali, você pode, por exemplo, copiar o código da disciplina, tá, da turma, e entrar no Google Sala de Aula. Ô Pedro, aí, bom, eu vi que teve mais resposta por aqui. Então, assim, essa é uma questão de sistema. Tá? Então, o Google Classroom, o Google Sala de Aula, traz
essa especificidade. Então, a gente tem uma sala dentro do Google Sala de Aula comigo e com a Flaviana como responsáveis, só que a gente gerencia o código. Eu até abri o link para que a gente possa trabalhar, mas aí o que aconteceu? Aí eu vou dar o exemplo da turma mais cedo hoje, às 2 horas. Eu entrei pelo link e o link não me autorizou a gravação. Mas quando eu entro pelo código, eu consigo então ter a autorização de gravação da turma. Então, provavelmente o que vai acontecer? Eu vou entrar pelo código e esse código pode gerar um link diferente da turma. Se você entrar pelo código, esse link novo ele vai ser rastreado para qualquer pessoa que está vinculada à disciplina, vinculada à turma, e aí a gente consegue entrar normalmente sem precisar, por exemplo, pedir permissão ou atender a permissão de alguém que está chegando de fora. Eu atendo, eu permito quando vem uma pessoa de fora, porque muitas vezes usa um e-mail diferente daquele que tá vinculado ao Google Sala de Aula. Então, isso pode ocasionar algum certo problema. Para participação, eu tenho autorizado todo mundo, isso também não vai ser um grande problema, mas a questão maior é que é melhor usar o código da disciplina do que o link que está lá, porque pode ser que eles sejam diferentes. Então, eu queria deixar isso para a nossa turma. Uma outra coisa, eu vou sempre estar usando o WhatsApp. Coloquei o código do WhatsApp disponível no Google Sala de Aula para que todo mundo possa ter acesso. E aí, qualquer coisa que aconteça também, pode me chamar pelo WhatsApp, eu vou colocar o link da aula também no WhatsApp. Se acontecer alguma diferença relacionada ao código, à entrada, permissão de gravação, provavelmente vai ter lá essa informação, tá? E eu tenho tido cuidado de quando acontece, igual aconteceu hoje esse problema, eu coloquei no link, o link no WhatsApp e coloquei o link também no Google Sala de Aula e disparei o e-mail para todo mundo, para que todo mundo possa ter essa informação. Então, a ideia é que a gente mantenha os horários. O começo da aula vai acontecer no horário mesmo, está marcado para as 16 horas. Vamos começar às 16 horas, eu vou iniciar a gravação e a gente começa esse trabalho. Com isso, eu acho que dá para a gente poder organizar esse semestre. Aí eu vi que o Pedro, ou não sei, Marcelo, as atividades e os trabalhos, eu estou querendo trabalhar pelo Google Sala de Aula, tá, Marcelo? Eu tive muita dificuldade com o Google Sala de Aula no semestre passado, porque a atividade sumia do Google Sala de Aula, mas eu acho que isso foi resolvido, a gente teve uma atualização do sistema, eu acho que isso não vai ser mais um problema. Mas a intenção é entregar tudo isso pelo Google Sala de Aula. E a partir dali eu consegui também dar o feedback para vocês, tá? Dessas informações todas. Ô Pedro, é por isso que aparece essa relação da Flaviana e minha lá no eCampus, responsáveis pela turma A. Tá? Então isso acontece. Entendi. Isso que me chamou a atenção. Entendi. Ô, Gustavo, eu vi que você falou a respeito de perda de nota. Um aluno perdeu uma prova e perdeu a data de entrega do exercício. A forma de recuperação é o seguinte: toda vez que acontecer qualquer problema, gente, vocês têm meu WhatsApp, vocês têm o Google Sala de Aula, vocês têm o e-mail, a gente pode tentar solucionar isso da melhor forma possível. Tentou entregar, não conseguiu, teve algum problema, a gente vai equalizar isso para não causar prejuízo. O que não é interessante é o seguinte, vou dar um exemplo. Eu tinha que entregar a prova no dia de hoje, não consegui entregar a prova, mas eu esperei uma semana para dizer, por exemplo, para o professor, para mim, que eu não consegui entregar a prova e perguntar como que a gente pode resolver. Eu acho que se o problema existe, a entrega é hoje, se foi comunicado hoje, você pode ter certeza, eu vou ter a maior boa vontade para a gente poder tentar resolver isso de forma imediata. Não conseguimos hoje, abre o sistema, coloca alguma coisa em relação à questão de aceitar novos documentos, isso a gente consegue fazer. Passado uma semana, eu estou esperando, na verdade, a justificativa por que a pessoa não fez a avaliação. Tá? Só que a avaliação que a gente está trabalhando é uma avaliação que ela não é só no horário da aula, ela vai ser por um tempo para além do horário da aula, para que vocês possam mitigar esse problema de entrega por causa de uma falta de conexão no horário da aula. Então, assim, quem não conseguiu entregar nesse período
que é um pouco mais alargado do horário da aula, e não me comunicar durante esse ponto, a gente vai precisar avaliar individualmente como é que a gente vai fazer isso. Mas a questão é, eu estou totalmente disposto a tentar organizar isso com todo mundo. E eu entendo que essa questão de conectividade, entrega, pode realmente causar um problema. E eu acho que isso é totalmente contornável. Tá? Não vai ser por causa disso que a gente vai ter problema de receber e avaliar um determinado conteúdo. Mas é importante que essa a proatividade, assim, olha, professor, não consegui encaminhar, estou com problema, ou não consegui conexão nenhuma, você não consegue nem encaminhar um WhatsApp, tudo bem. No momento que tiver essa informação possível, me manda uma comunicação para a gente poder tentar resolver dentro daquilo que é possível. Então, assim, atrasou um pouco, tudo bem, eu posso receber. Eu acho que isso acontece normalmente. Mas a questão é, o prazo para entrega vai ser alargado justamente para poder, vamos pensar aí, se eu entregar uma avaliação hoje e a entrega seja amanhã, até a meia-noite de amanhã, vocês têm pelo menos 24 horas para tentar resolver o problema da entrega. Estou falando só do dia de amanhã, mas porque você já tem essa informação no dia de hoje para poder construir aquele documento. Então, é interessante também não deixar para a última hora. Eu acho que esses são 2 pontos importantes para a gente poder avançar. Tá? Mas a intenção não é prejudicar ninguém, tá, Gustavo? É no sentido da gente tentar receber aquela informação, porque o que a gente está construindo aqui é conhecimento. Então é importante que Não, eu a forma que a concordo. gente Eu acho que tem vai ser ainda uma passa forma pela muito boa. avaliação, mas é importante que a gente consiga fazer essa troca. Não entendi, eu concordo. Eu acho que vai ser muito bom, assim, esse tema de conversa, debater. Sim. Não, beleza. Ok. Bom, gente, o nosso semestre começa com essa semana. A nossa primeira atividade, na verdade, é uma organização de informação, e aí eu vou colocar 2 coisas aqui para a gente poder avançar, tá? A primeira delas, eu vou deixar aqui no chat, que é um resumo com os seguintes aspectos. Essa primeira unidade que a gente vai trabalhar, que é a parte de medidas, matéria, átomos, moléculas e íons, que são as aulas da semana que vem. Então, eu queria que vocês fizessem uma leitura prévia desse material e colocassem como se fosse uma anotação de vocês mesmo dentro dessa estrutura de aula, de anotações que vocês vão fazer, mas que isso fosse encaminhado. Tá? Eu vou abrir um formulário no Google Sala de Aula para poder receber esse resumo, para a gente poder contabilizar como um dos exercícios. A ideia é que a gente, com base nessas informações, consiga avançar um pouco mais na aula da semana que vem. Então, é um pouco nesse sentido que eu estou querendo direcionar. Ele pode ser entregue em PDF, sim, Iris, e provavelmente a gente vai trabalhar as entregas todas em PDF para não ter problema de desconfiguração ou coisas assim. Mas é interessante que o seguinte, todo o material que vai para o Google Sala de Aula, ele na verdade ele vai para um drive compartilhado de vocês comigo. Então vocês também não perdem a informação. Então se vocês entrarem no Google Sala de Aula de vocês e entrar no drive, vocês conseguem ter todas as informações que vocês me mandaram. Então, se eu mandei uma documentação, ou se vocês me mandaram uma documentação, ele vai para o Google Sala de Aula, tá? Na forma do Drive, e eu consigo recuperar essa informação. Então, assim, professor, eu mandei, mas eu não sei se mandei. Pode entrar no Drive, dar uma olhada, se o documento estiver lá, realmente ele foi encaminhado. Então, isso é uma forma simples da gente poder fazer. Ô professor, esse resumo, ele vai ser feito com base no livro, pode ser pesquisado na internet? Gente, a ideia é que vocês possam trabalhar com fontes diversas. O livro é uma dessas fontes, eu recomendo inclusive a leitura é o primeiro capítulo do livro, tá? É a primeira parte do livro mesmo. Na verdade, não só desse livro que a gente está usando como referência, mas de qualquer outro livro de química que a gente pode organizar. Ele pode ser feito à mão, tá? Ele pode ser digitado. Então é o seguinte, se vocês estão acompanhando com um caderno, alguma coisa, pode fazer no caderno de vocês, tira uma foto, encaminha a foto. Porque a ideia do resumo é que vocês tenham material de base para poder construir entendimento à medida que a gente vai avançando no conteúdo. Então, é interessante que a gente consiga organizar desse jeito. Então, pode ser na forma... O PDF é um formato mais tranquilo da gente poder visualizar de uma forma geral.
Mas ele pode ser, por exemplo, uma imagem transformada em PDF. Isso também é tranquilo, tá? E aí, a minha preocupação é que vocês consigam construir esse conteúdo para que seja algo capaz de ter um fácil acesso para poder buscar informação para poder, por exemplo, resolver um exercício, fazer a nota de algum determinado apontamento dentro do conteúdo que a gente for trabalhar, tá bom? Mas ele pode ser feito à mão, pode ser feito digitado, não tem problema algum. A intenção é que ele seja feito e que você, construindo esse resumo, consiga ter um acesso anterior àquele conteúdo que vai ser discutido em sala de aula. Então, isso acaba fazendo com que a gente tenha um aproveitamento melhor da disciplina, discutindo aquele conteúdo. Então, é um pouco nesse sentido. Outra coisa também que eu queria comentar, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui esse material, mas bom, deixa eu ver se eu consigo achar isso aqui. Mas é porque é o seguinte, aí eu vou num questionamento que é muito comum relacionado à disciplina de química, tá? A química, de uma forma geral, ela muitas vezes é um conteúdo que não é trivial. Ele é interessante porque ele é base para várias outras disciplinas. Então, o entendimento de química auxilia no entendimento das engenharias de uma forma geral. Ora, isso acaba sendo de uma forma um pouco mais robusta, ora de uma forma um pouco mais leve, mas o conhecimento de química ele traz esse suporte, tá? Então, a disciplina de Química Tecnológica 1, ela tem o objetivo de dar suporte a entendimentos em áreas, tanto da química quanto áreas afins. E aí, um dos questionamentos é que a base de química, às vezes, ela não é tão interessante, ela não foi muito boa. Ah, eu vim de uma escola que às vezes o trabalho não foi tão bem desenvolvido, eu não consegui avançar tanto. Para a gente tentar equalizar esse processo, qual que é a intenção? A gente vai precisar de um esforço conjunto, eu estou disposto a poder auxiliar todo mundo que tiver algum entendimento que talvez não está muito claro, a gente vai tentar melhorar esse entendimento durante o curso da disciplina, tá? Mas aí eu também gostaria até de recomendar, a gente tem muita informação na internet hoje já bem organizada. Eu, antes de entrar na UFBJM, trabalhei com um professor de química, um amigo, o Marcos. Ele tem um canal, ele é professor numa escola de ensino médio em Belo Horizonte. A gente trabalhou junto dentro de um outro empreendimento, assim, na área também de capacitação, voltado para, na época era pré-vestibular, o Enem estava começando, a gente estava com essa pegada. E ele continua desenvolvendo conteúdos hoje, e são conteúdos mais, não vou chamar de simples, mas eles são mais segmentados por tópico. Então, assim, se alguém tiver alguma necessidade de buscar informação na forma de conteúdo, a gente pode buscar livro, pode buscar videoaula em qualquer lugar que a gente queira. Eu estou colocando aqui uma opção. Esse canal chama Suprema Química, ele tem trabalhado esse material já há bastante tempo e é um direcionamento para o Enem. Então, é uma coisa um pouco mais direta e objetiva, com foco no Enem. Então, é uma questão dentro do ensino médio da área de Química que pode ser trabalhado como se fosse uma estrutura complementar ao material que a gente está estudando. Então, a gente vai avançar dentro da Química Tecnológica 1 com os conteúdos, usando os livros básicos que a gente está tendo e tentando avançar para a aplicação tecnológica. Mas se estiver faltando, às vezes, olha, eu precisava de uma informação da parte básica, é um bom conteúdo, com videoaulas relativamente curtas para poder fazer essa verificação e que pode ajudar quem talvez tenha uma certa dificuldade nos conteúdos de química. E aí pode ser uma forma, enquanto a gente talvez não tenha nos contatos de segunda e quinta-feira, que pode ser acionado. Mas, de qualquer forma, qualquer dúvida que exista, tá, gente? Vocês podem trazer no começo das aulas, que a intenção é justamente dirimir essa dúvida, conversar a respeito do tema, tentar avançar para além do tema, trabalhar aquele conteúdo para tentar pensar a aplicação possível que ele vai ter lá na frente, e tudo isso vai fazer parte do nosso dia a dia. Mas eu queria deixar essa ferramenta desse canal
que direciona para o Enem. Então, ele tem o direcionamento dentro do ensino médio para a química básica e que pode ajudar quem, porventura, tenha uma certa dificuldade. Eu acho que isso acaba facilitando acesso a um conteúdo que é, assim, que é bastante interessante. Dentro do que a gente está vendo, muita coisa tem similaridade com o que a gente vai trabalhar aqui de forma um pouco mais básica, mas que vai nos ajudar a interpretar, talvez de forma mais tranquila, essas possíveis aplicações da parte de tecnologia. Então, parte é conteúdo básico, mas a ideia é tentar levar sempre essa informação pensando em aplicação. Eu vou tentar fazer isso ao longo do curso com vocês, mas a gente vai precisar da parte básica. Então, é interessante e fica uma dica para a gente poder organizar. Pessoal, eu vou abrir de novo, se alguém tiver pergunta, alguma coisa para a gente poder... Professor, Diga, Maria Cecília. sobre o resumo, tem quantidade mínima ou máxima de linhas ou de páginas? Não tem, não. A ideia do resumo é mais para você fazer uma leitura prévia do que a gente vai discutir na semana seguinte. Então, eu vou tomar isso como algo típico nosso. Assim, para a semana que vem, a gente vai trabalhar o seguinte conteúdo. Então, a minha sugestão é que se faça um resumo. Ele não tem um parâmetro mínimo de páginas, de linhas. A ideia é que vocês consigam, na verdade, fazer a leitura e anotar. O resumo ele pode ser um mindset. Você pode trabalhar, por exemplo, um mapa mental dos tópicos. Você pode colocar isso em caixinha para poder fazer identificação daqueles pontos mais importantes. Organograma, fluxogramas. Vocês podem colocar isso da forma escrito, manualmente falando. Assim, você pode fazer a escrita. Não precisaria ser digitado. Tá? Você pode trazer todo esse material para dentro de uma estrutura de estudo que vai te fazer sentido. Tá? O resumo não é para mim. E é isso que eu queria deixar bem claro. O resumo, na verdade, ele é um artifício para que vocês possam, lendo o conteúdo, tomar nota daquilo que seja mais adequado para vocês. Então, trazer essa informação da forma que faça sentido para vocês, ótimo, porque vai ser ali que você vai conseguir buscar talvez um apontamento, alguma informação que seja mais relevante. Tá, vou dar um exemplo. Dentro da primeira parte, tem uma tabela de conversão. Olha, qual que é a relação metro cúbico para litro? 1 metro cúbico são 1000 litros. Ok, então isso tem que estar ali como se fosse uma forma de organização de conteúdo. Vamos passar para pressão. Uma atmosfera equivale a qual quantidade em bar? 1 bar e uma atmosfera é a mesma coisa? Não. Então, uma atmosfera e 1 bar vai ser a característica que é semelhante, mas para trabalhar isso em Pascal já vai ser diferente. Então, a gente vai trabalhar essas relações de quantidade e unidade de medida que fazem parte já desse primeiro assunto. Então, trazer uma tabela com essas relações mínimas, nós vamos conversar, claro, na aula, mas é importante esses apontamentos. Quais são as unidades mais convencionais que a gente tem? Para volume, litro, metro cúbico, mililitro. Vamos trabalhar com isso? Vamos. Qual que é a unidade de conversão? Assim, qual que são as unidades e as conversões entre essas unidades que a gente vai precisar organizar? Então, é um pouco disso que a gente vai começar a fazer esses apontamentos. O resumo ele é muito mais para cada um direcionar o estudo. Tá? Então, a lógica do resumo é que vocês consigam ter acesso ao conteúdo que a gente vai discutir. Isso facilita a discussão. Tá? Se isso for feito de forma prévia, é mais tranquilo. O resultado de construção de conhecimento é realmente melhor. Vai ter gente que não vai fazer o resumo. Eu sei disso. Tá? A questão é, não fazer o resumo, ele consegue pegar esse conteúdo na aula? Consegue. Fazer uma leitura posterior pode ajudar muito também. Mesmo para aquele que fez o resumo. Então, acho que tudo isso é uma construção. Então, a ideia é que a gente consiga construir isso junto. Mas essa construção ela vai acontecer em cada um de vocês. E cada um constrói de um jeito, num tempo diferente. Tá? Gente, Gustavo, essa ideia da entrega do resumo, eu vou colocar no Google Sala de Aula para a gente poder organizar. Mas, normalmente, eu vou fazer o pedido para que vocês entreguem o resumo na semana seguinte, mas ele não vai ser antes da primeira
da primeira aula. Provavelmente ele vai ser para ser entregue até quarta-feira, antes da segunda aula da semana, tá bom? E aí com isso a gente organiza esse fluxo, tá bem? Mas eu coloco no Google Sala de Aula para a gente não ter esse problema. Na segunda-feira eu vou reiterar essa questão da entrega do resumo, porque como a gente está em semana de ajuste, é possível que outras pessoas entrem, inclusive, na disciplina, então com isso eu vou ter que ter essa conversa de uma forma mais resumida, mas lá na frente. Ô, professor, Diga. e a entrega, é só porque eu não entendi direito. A entrega vai ser feita pelo formulário, por um formulário do Google? O que acontece? No Google Sala de Aula, a gente tem lá a opção de colocar um formulário aceitando um arquivo, tá? Aham. Então, normalmente, assim, qual que é a atividade? Resumo, parte 1. Tá? E eu vou fazer uma descrição mínima daquela atividade. E vou abrir um campo de anexar um artigo, o arquivo que é relacionado àquela atividade. Então, a ideia é que vocês coloquem ali esse arquivo. E aí, com isso, a gente fecha a atividade, ela vai ser entregue e eu consigo fazer a avaliação de vocês. Entendi, obrigada. A avaliação do resumo, gente, vai ser pela entrega. Tá? Eu não vou dizer o seguinte, esse resumo está bom, esse resumo está ruim. Pelo mesmo motivo que eu comentei com vocês, de que o resumo é muito mais um direcionamento de que vocês tiveram contato com o conteúdo e que a gente vai poder trabalhar a partir dali. Então, o resumo, eu não vou fazer essa avaliação de mérito. Por isso não tem, por exemplo, se ele tiver pouca informação ou muita informação, se ele está na forma de tópico, se ele está na forma de um texto corrido, para mim ele vai ser indiferente. A questão é, a ideia é que vocês consigam ter acesso ao conteúdo antes que a gente vá discuti-lo em sala de aula. É muito mais nesse sentido, de organização mesmo, de construção de conhecimento. Tá bom? Professor, outra dúvida, mas não relacionada ao resumo. Aquele compartilhamento de tela que a gente teve aqui durante a aula, sobre a listagem da sua divisão de pontos, ela está disponível no eCampus? Ela está disponível no eCampus, sim, mas eu vou colocar também esse material lá no WhatsApp e ele vai ficar disponível também lá no Google Sala de Aula. Ah, entendi. Tá ótimo, então. Obrigada. Ele já estava, na verdade, ele está no eCampus. Todo mundo pode entrar no eCampus e a essa informação. Mas, de forma geral, eu já vou colocar lá no WhatsApp, porque aí fica todo mundo com essa informação também de pronto. Que eu acho que aí facilita Obrigada. também. Acho que eu vou colocar lá de uma vez. Deixa eu... Acabei colocando outra coisa ali. Peraí. Quase que eu compartilhei com vocês uma proposta de resolução da universidade. Não era isso, não. Acabei de mandar no grupo, lá de todo mundo, essa questão lá do plano de ensino, porque aí fica todo mundo com acesso a ele também. Mas eu vou disponibilizar ele no Google Sala de Aula, dentro do nosso Drive compartilhado, para poder deixar tudo organizado. Gente, se a gente for pensar em termos de cronograma, todo semestre ele é composto de 15 semanas. Entre 15 e 18. Especificamente esse, ele está bastante enxuto com 15 semanas. Essa é a semana 1. A primeira avaliação ele vai ser na semana 7. Tá? Eu vou passar as datas certinhas da questão da avaliação para a gente poder avançar. E a segunda avaliação na semana 14. Tá? Que eu vou passar as datas também para a gente poder trabalhar em cima disso. E o trabalho, ele vai ser entregue na semana 10. Então, a gente tem 10 semanas de agora para poder montar tanto o grupo quanto a temática dos trabalhos para a gente poder avançar nisso aí, tá bem? Mas aí eu coloco isso também de uma forma mais organizada, vou deixar esse material lá no Google Sala de Aula, na descrição da disciplina, porque eu acho que vai ficar fácil para todo mundo conseguir ver. E aí, com isso, a gente organizar
enfim, as agendas para poder fazer esse trabalho fluir da melhor forma possível, tá bom? Gente, eu tinha preparado para essa primeira aula, para essa primeira conversa, porque a gente ainda está com alguns ajustes de algumas pessoas entrando, se porventura isso está acontecendo, eu também sugiro que a pessoa entre em contato comigo pelo WhatsApp, a gente pode ir conversando também para poder tirar alguma dúvida, mas que na semana que vem a gente vai retomar já com conteúdo, tá bom? Isabela, fica à vontade. Boa tarde. Eu não sei se isso é de cada professor ou se todos passam. É, Sabe quando passa o cronograma, tipo assim, dia tal eu vou começar tal assunto, para, por exemplo, a gente poder às vezes dar uma lida, dar uma revisada antes na matéria. Você faz assim também? O que eu tenho feito é como aconteceu hoje, tá, Isabela? Normalmente eu adianto esses assuntos semanalmente, porque pode ter alguma diferença daquilo que a gente está tratando, porque algum assunto pode se estender um pouco mais por causa de interação, pergunta, conversa. E aí, assim, eu tenho essa liberdade da gente, às vezes, avançar um pouco na semana seguinte com relação a um assunto que ainda não terminou essa semana. Então, assim, semanalmente, eu vou dizer para vocês o seguinte: semana que vem, a gente vai ter os seguintes assuntos. Então, semana que vem, agora, a gente vai ter esses 4 tópicos que a gente vai trabalhar em cima deles, que são os que estão apresentados aqui, que é toda a unidade 1. Pelo programa de ensino, pelo plano de ensino, eu já consigo te falar que na semana seguinte, as próximas 6 aulas, e aí foi o documento que eu passei no Google, no WhatsApp, as próximas 6 aulas, a nossa expectativa é trabalhar essa segunda parte de estrutura eletrônica dos átomos. Então, a gente tem essas informações dadas por aula. Então, a gente consegue, eu tenho esse planejamento, dá para poder colocar isso de uma forma talvez um pouco mais direta, mas a expectativa é sempre o seguinte: o plano de ensino é quem direciona, as próximas 4 aulas são esses materiais que eu pedi para poder fazer o resumo. Terminadas essas aulas, as próximas 6 aulas têm a ver com a parte de estrutura eletrônica, a gente vai avançar em cima disso, mas eu tenho por hábito fazer essa conversa semanalmente, tá? Não sei se eu consegui te dar Entendi. esse entendimento, porque a gente vai seguir a sequência do plano de ensino, da forma como está ali, então, Aham. inclusive na quantidade de aulas, mas eu vou fazer assim esse lembrete na semana anterior, especialmente quando a gente fechar um conteúdo, eu vou passar vamos pensar assim, vou pedir mais um resumo como exercício, para a gente poder construir essa leitura antes dessas aulas propriamente ditas, e aí com isso a gente vai organizando. Então, fechou um conteúdo, eu vou sempre passar o conteúdo sequencial. Tá bom, não entendi. Não é porque cada professor tem um jeito, mas você fica com mais liberdade mesmo de estender, né? Não tem que ser aquela coisa toda engessada, né? Bom, na verdade, todo o conteúdo já está aberto da primeira aula até a última aula pelo plano de ensino, esse que eu passei pelo WhatsApp. Então, assim, você tem liberdade para poder avançar dentro das leituras naquilo que for mais tranquilo. É interessante estar trazendo isso semanalmente, porque a gente coloca num tempo um pouco mais fácil da gente coordenar com essas ações de semana. Mas com relação ao conteúdo em si, cada semana, se a gente for parar para poder pensar, tá? Ela é composta de 4 aulas teóricas. Então, por exemplo, lá no plano de ensino, essa primeira parte está com 4 horas, significa que eu vou usar as 4 horas dessa semana, que entra, a próxima semana, para poder tratar desses assuntos. Na semana seguinte, eu vou precisar de 6, do próximo conteúdo, eu vou precisar de 6 horas. Então, eu vou precisar da semana seguinte mais um dia da semana, da outra semana ainda. Entendeu? A gente pode organizar isso, mas se você tiver alguma dúvida, quiser direcionar Entendi. algum trabalho específico para poder avançar no conteúdo, pode me mandar, inclusive, no WhatsApp, no privado, a gente vai conversando e eu posso direcionar isso aí, não só a você, mas a qualquer pessoa que tenha interesse. Eu estou com dificuldade específica num determinado assunto. Eu, inclusive, sugiro conteúdo, ofereço
uma possibilidade de um trabalho, olha, então estuda esse tema nesse livro, que vai ser talvez um pouco mais fácil de você conseguir identificar e tirar essa dúvida. Então, se tiver alguém com essa situação, a qualquer tempo, pode me mandar mensagem. A gente vai organizando, vai trabalhando em cima dessa dificuldade, que seja ela individual. Se for alguma coisa dentro do conteúdo, a minha sugestão é trazer para o começo da aula, discutindo em grupo, colocando aqui na turma toda. Se for alguma coisa que a pessoa talvez entenda, não é algo do grupo, mas é algo individual, pode me mandar mensagem, ou no grupo lá do WhatsApp, ou no privado, sem problema nenhum, para a gente poder avançar nisso aí. Tá bom? Tá bom, obrigada. Beleza. Ô, gente, Bom, do conteúdo que eu tinha para poder passar hoje, era muito mais essa apresentação da disciplina, a minha apresentação também. Eu já estou trabalhando no ICT desde o ano 2009, então eu tenho atuado na parte de Química Tecnológica também já há algum tempo. A ideia é que a gente consiga, enfim, ter um período bastante produtivo. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com todos vocês. E a expectativa realmente é muito boa, apesar de todos esses desafios que a gente está passando por eles. Tá? Então, os momentos de pandemia, dificuldades muitas vezes familiares, eu acho que tudo isso a gente pode, junto, avançar. Tá? E nesse sentido, contem comigo na condição de poder tentar realmente ajudar. Eu sei que situações particulares podem acontecer, a gente está assim, muito suscetível a enfermidade em si. Então, isso pode acontecer na família da gente, pode acontecer em algum momento, pode acontecer com a gente. Então, se tiver alguma situação específica desse tipo, não se preocupa, cuida da saúde, organiza, a gente reorganiza na sequência, tá? Isso também é totalmente possível e fiquem tranquilos em relação a isso. Então, a ideia nossa aqui é tentar, dentro dessa adversidade, conseguir tentar fazer o melhor trabalho possível e a minha expectativa realmente é estar disponível para a gente poder construir isso junto. Então, pessoal, eu queria desejar um ótimo final de semana, uma ótima semana, final dessa semana, mas na manhã começa a aula da Flaviana também, então vocês vão ter uma conversa com ela. Eu acredito que vocês vão ter também um tempo com ela muito, muito interessante. É uma pessoa que é ótima de trato e que vai poder ajudar muito todos nós assim nesse caminho. Mas eu queria realmente deixar a mensagem de que a gente está começando um trabalho. Espero que a gente saia daqui mais fortalecido, com novos conhecimentos, com novas perspectivas e que seja um semestre muito produtivo, tá? Com muita saúde e com muito sucesso para todos nós, tá bom? Então, eu queria deixar essa mensagem. Se alguém tiver mais alguma dúvida, eu permaneço aqui ainda durante algum tempo. Mas se não tiver dúvida, eu vou pedir só a pessoa dar um ok no chat e aí a gente consegue avançar. E a gente retoma na segunda-feira para poder dar sequência no conteúdo. Tá bom? Pessoal, obrigado. Uma ótima tarde. Se alguém tiver mais alguma dúvida, eu estou por aqui. Eu vou encerrar a gravação e vou disponibilizar no canal. E eu já disponibilizo o canal também para vocês lá no WhatsApp e no Google Sala de Aula. Eu já vou fazer essas duas coisas, tá bom? Então, um ótimo final de semana a todos. Eu vou interromper aqui a gravação e aí a gente